Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estejam assistindo ao vivo ou que venham assistir durante a semana ou no dia e no horário que você preferir, seja no Instagram do Café com Sexologia, seja no YouTube do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade. Aproveitem. Bom, olha só, continuo aqui com meu colega de consultório, Rafael Teixeira, que veio aqui participar, ajudar no debate, e hoje nós temos uma convidada, Heloísa Alves, advogada. Puxa, primeiro, obrigado por estar aqui, Heloísa, porque assim, nós somos psicólogos e muitas vezes nós estamos falando de uma vertente, de uma visão dentro da psicologia, o que nós consideramos importante, mas também ter a participação de outras formações, como por exemplo do direito, nós consideramos que é necessário, porque existem muitas coisas que precisam ser discutidas, né? Boa noite, Heloísa. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, né? Vamos lá para esse bate-papo aí, falar um pouco dos direitos, mas de uma forma mais simples, né? Sem muito juridiquês, né? Ótimo! E, Rafael, qual é o tema que nós vamos pedir para a Heloísa desenvolver hoje? Bem, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Elô. Belo, eu queria começar perguntando, de início, o que são, ou como é que a gente pode entender os direitos de casais homoparentais? Vamos começar pelo básico. Bom, é importante dizer que os direitos são os mesmos de qualquer casal heterossexual, não há nenhuma diferença. O termo homoparental apenas para discernir que se trata de um casal formado entre duas pessoas do mesmo sexo e com seus filhos ou não, né? Porque pode ser uma família que não necessariamente normalmente adota ou normalmente faz uma inseminação, muito comum no caso entre duas mulheres, quando é casal de lésbicas, muitas têm recorrido mais à inseminação, né? Mas a questão é importante dizer que não há diferença em termos de direitos, em termos de obrigações e direitos, é tudo igual. Quer dizer que ter o direito a já começa a ser para todo mundo. Isso é verdadeiro. Mas parece que existe algum estigma, alguma preocupação com relação a casais não heteronormativos. Aí entra aquilo que você falou, a palavrinha mágica, é heteronormatividade. Ou seja, a norma do... Exato. Porque nós temos primeiro que a gente tem que ter muito claro que o conceito de família, ele mudou muito a partir da Constituição de 88 para cá. Até a Constituição de 88, a família era aquela tradicional família margarina, mamãe, papai e filhinho. Não era... A gente vem de uma sociedade que ela é patriarcal, onde o homem, até a Constituição de 88, ele era o chefe da família. Então, era todo um arcabouço jurídico de proteção do Estado para esse tipo de família. As outras famílias não tinham proteção, muito menos uma família formada entre duas pessoas do mesmo sexo. Com a Constituição de 88, nós tivemos aí uma mudança nesse sentido, né? Porque a Constituição de 88 ela fala da não discriminação, ela fala do princípio da igualdade, ela no artigo 226, que fala da família, ela fala de entidade familiar como uma igualdade entre as duas pessoas que formam aquela família, né? Então, e o mais importante, se vocês me permitirem já adiantar, é que em 2011 o Supremo Tribunal Federal ele interpreta a Constituição Federal dizendo que uma família formada por duas pessoas do mesmo sexo é uma entidade familiar que merece proteção do Estado. Então, a partir daí você tem a união estável e depois, em 2013, um provimento que permite o casamento. Está me chamando a atenção uma coisa que muitas pessoas podem se questionar. Você está avisando que a nossa cultura, a cultura brasileira, andou se modificando ao longo das décadas. E nas últimas 3, 4 décadas, a transformação se mostrou legalmente, ou seja, olha, mudaram as coisas, nós temos que mudar inclusive legislações, ou pelo menos reafirmar
a última Constituição. É que me chama a atenção que muitas pessoas ficam assim amarguradas porque o mundo está mudando. Aí eu sempre fico, sabe, Rafael, eu sempre fico pensando uma coisa, o mundo sempre mudou. Outro dia eu estava ouvindo uma aula de história do Egito, né? E o professor, um arqueólogo, ele falava assim, todo mundo acha que o Egito durante 4.000 anos foi igual. Não foi! Nunca foi igual. Ah, é? Como assim? O livro de história mentiu para você, ele falava. Por quê? Aí ele começa a demonstrar que, assim, durante 4.000 anos houve muita modificação. Aí eu fico imaginando, mas o Brasil não tem 4.000 anos, a gente tem 500 anos depois de descoberto. E desde cedo já mudou muita coisa. Afinal de contas, éramos uma colônia. E uma colônia ruim, né? Porque nem era colônia como os outros europeus faziam colônias nos outros lugares. A gente virou um Reino Unido, virou um império, virou república. Peraí, como é que as pessoas lidam com essas modificações? Muda. Nós estamos falando de uma mudança importante, que você parece que usou um argumento de proteção das pessoas, para as pessoas poderem ser cidadãs neste mundo, terem o mesmo direito, porque o direito está lá. O direito assegurado, parece que a gente tem que brigar por ele. Por isso que você está aqui, porque a gente às vezes precisa buscar uma advogada que tenha uma especialização, que cuide de uma maneira mais definida dessas questões, exatamente para nos dar sustentação, para poder brigar contra o mundo, que o mundo fica dizendo, não pode mudar. Mas já mudou. Ou seja, não é que não pode mudar agora, daqui para frente. Ele já mudou. É isso que você está nos contando. E você traz um ponto que é muito importante. Se você pegar em termos de Brasil, você vai ver que essas mudanças elas são muito lentas, né? Muito graduais. Se você for pensar, o divórcio só é permitido no Brasil em 77. O Brasil praticamente foi não posso afirmar com toda certeza, mas quase tenho certeza absoluta que foi quase o último país aqui da América do Sul. Acho que não, acho que o Chile foi depois. Mas foi um dos últimos a instituir o divórcio, a permitir o divórcio. A Constituição de 88, ela é uma Constituição que ela é chamada de cidadã, porque ela tem direitos fundamentais extremamente importantes e que tem nos ajudado, inclusive, a manter o Estado Democrático de Direito e também os direitos das pessoas, inclusive das pessoas homossexuais, pessoas trans, etc. e tal. Agora, se a gente for pensar em termos de mudança, até 2002, o nosso Código Civil, a Constituição é de 88, o Código Civil ele só mudou em 2002. Em 2002, a gente já tinha outra configuração de família que não tinha proteção de Estado, né? Várias configurações. Então, nós tínhamos pessoas que queriam estar juntas, vivendo juntas, sem necessariamente fazer um ato solene que é o casamento, mas essas pessoas tinham que ter direitos, né? E é isso que a união estável faz. Você não precisa do Estado, né? Você não precisa entrar com proclamas no cartório, né? Você faz um instrumento, mas o instrumento quer ter o particular com a pessoa com quem você vive. Então, assim, as mudanças aqui no Brasil, elas vão mudando, a sociedade muda e as configurações familiares mudam, só que as nossas legislações não acompanham essa mudança. E aí, só para encerrar essa parte, assim, para dizer que hoje a nossa Constituição, o nosso Código Civil, na parte de direito de família, ele está extremamente defasado em muitos aspectos. Nós temos outros tipos de configurações familiares que não estão ali previstas, né? E há uma resistência, por exemplo, com as famílias formadas por mais de 2 pessoas. Verdade. O poliamor, as poliafetividades, que eu prefiro chamar dessa forma, elas não estão protegidas e não estarão tão cedo, né? E sempre existiram, né? Porque sempre existiram. eu me lembro de revistas da década de 80, lembra o Cruzeiro e coisa assim, contando de casais de 3 no interior do Pernambuco. Por que não tem proteção? Pois é. Aliás, eu acho que o Estado tem que interferir o mínimo possível. As pessoas têm que viver da forma que elas quiserem. E o Estado, a única coisa que as leis têm que fazer é proteger essas relações. Né? Porque, por exemplo, se morre os outros 2 vão estar protegidos, né?
se tem filhos dessa relação, porque pode ter, esses filhos vão estar protegidos. É isso que o Estado tem que regular, nesse tipo de atuação. Mas não dizer se você pode ou não ter uma relação com duas pessoas e viver com duas pessoas. Isso não cabe ao Estado, na minha opinião, né? É verdade. E, além do que, você está contando que isso é visualizar o que já existe, o que já acontece. Não acontece com a maior parte das pessoas? Não. Tem que acontecer? Exceção. Não. Também seria... Sim. Mas você está contando que, então, 2 homens, 2 mulheres formam um casal e querem ter filhos. Adotar, como é que é isso? Como é que é o processo? A gente tem que ir lá, em algum lugar? Onde que a gente vai? Não, isso assim, desde 2015, o Supremo Tribunal Federal, ele já diz, tem uma decisão do Supremo que fala que casais formados entre pessoas do mesmo sexo têm o direito de adotar. Essa decisão só sedimentou um direito que já estava sendo concedido antes, até de 2015, que já... Tá. Mas um casal, ele apenas tem que preencher os requisitos da lei de adoção, mais nada. Então, ele vai, entra no cadastro para adotar. Se ele preencher todos os requisitos para adoção, ele vai adotar. Mas não há qualquer distinção entre ser um casal formado entre pessoas do mesmo sexo ou não para poder adotar. Os requisitos são os mesmos, não há nada de diferente. Os requisitos são os mesmos. E as pessoas que leem as respostas ou fazem a avaliação encaram da mesma maneira? Deveriam, em tese, sim, em tese. Existem situações complicadas. Pode ter situações onde haja um preconceito. Muitas vezes esse preconceito vem daquele profissional que é da área da assistência social ou da psicologia, que pode ser oriundo de questões religiosas. Né? A gente sabe que isso acaba... Não deveria, porque tem que ser um critério objetivo do bem-estar da criança. É isso que a lei pensa, o bem-estar da criança. Aquela criança, ela está apta a ser adotada por aquele casal, ela vai se integrar naquele núcleo familiar, ela vai ser protegida por aquele casal. É esse o conceito, não se é formado por 2 homens ou 2 mulheres. E o preconceito é maior quando é 2 homens, ainda mais do que quando é 2 mulheres. Olha só, mas você está nos avisando uma coisa, essa lei existe, a lei de adoção existe para proteger uma criança que está abandonada. Ou seja, nós estamos falando que é necessário cuidar das crianças. Por quê? Porque elas vão ser adultas, porque elas vão ser produtivas, porque elas vão participar desse mundo. E nós não podemos deixá-las abandonadas, porque o abandono impede delas desenvolverem qualidades sociais, habilidades, cognições, capacidades. De novo, serem úteis para os outros também, inclusive, socialmente. Uau! Isso é comum isso hoje, por exemplo. Então, 2 mulheres, 2 homens. Quão comum tem sido a procura de adoção? Bom, adoção... Adoção é legalizada, né? Assim, é muito grande o número e tem uma estatística que é bem peculiar quando é um casal formado por 2 pessoas do mesmo sexo. A maior parte, quando vai adotar, não tem aquela coisa de querer que seja um bebê de branco, de olhos verdes, loiro, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala quando o casal vai adotar, que quer uma criança com algumas características, né? Que dificilmente você vai encontrar num abrigo, né? Porque essas crianças normalmente não estão lá. Mas, enfim, o casal homossexual, normalmente, ele quer adotar. Então, pode ser crianças um pouco mais maiores, uma idade... Né, adolescentes. Acontece, adolescentes, ou até 4, 5 anos. E é muito comum, se tem mais de um irmão naquele abrigo, de adotar os irmãos. Isso tem vários casos de adotar a família toda ali, né, todas aquelas crianças que, por alguma razão, não puderam serem criados pelos seus pais biológicos. Normalmente por questões de vulnerabilidade econômica mesmo dos pais, ou às vezes de drogadição, né, por outras questões. E acaba adotando. E a família fica juntas, maravilhosas, todo mundo junto, né? Por quê? Por que isso acontece? Porque o casal homossexual, ele já é discriminado em razão da orientação sexual. Então, ele já sabe o que é ser discriminado, ele já sabe o que é preconceito, né? Então, ele não quer absolutamente que aquela criança
se ela tem um convívio ali com os irmãos, que ela deixe de ter esse convívio, e caso eles possam, obviamente, depende muito de fator econômico, porque tem casal que não tem condições economicamente de criar mais de um. Mas se tem, acaba adotando até para que aquela criança, aqueles irmãos todos possam ter uma ligação, aquele irmão que é biológico tem uma ligação não deixe de ter a ligação com aquele irmão biológico e possa ser inserido no número familiar. Eu fico pensando, Elô, o quanto isso não é relevante para essa família, né? A gente já conversou aqui no programa, Oswaldo, sobre adoção e o quanto esses casais homoparentais que vão adotar crianças e familiares não fazem um fator de diferença significativo para o cuidado dessa criança. Né? Acho que uma das coisas que a gente discute quando a gente fala de adoção é não apagar a história da criança, Exatamente. independente da idade que ela tem. E uma vez que você tira a criança da família, né, ou de irmãos ou irmãs que estejam próximos e cuida sozinho, você está apagando, de certa forma, uma história. Exatamente, fazendo um apagamento daquela história que não pode ser apagada de forma alguma. Né? Né? E é um cuidado. É um cuidado. Oswaldo, a gente tem um comentário aqui Oba. da Raquel na live, que ela colocou assim: o extrato da sociedade mudou há muito tempo e o direito deve acompanhar essas mudanças. Né? Me parece que o direito, a Constituição, as leis, são um reflexo da sociedade em movimento, ou seja, tem que estar mudando. Sim. E tem mudado, Muda, só que o direito, ele como bem ele vem depois. Fala a Raquel, aliás, um beijo para ela, o direito ele é mais lento, né? Então ele não consegue acompanhar essas transformações todas. Nós estamos a gente está numa fase de anteprojeto de reforma do Código Civil, e o que está previsto ali em termos de na parte de família já está desatualizado se você for pensar um pouco, né? Porque as transformações são muito mais rápidas do que o direito não acompanha tão rápido como deveria. Mas aí a gente chega num ponto que é isso que a gente estava conversando agora há pouco, que não é o direito garantir o direito, não garante que a sociedade vá fazer a mesma coisa, né? Então é como se fosse um processo em partes, né? A sociedade tem uma estrutura de vivência, o direito garante, e aí mesmo garantido não significa que essas famílias vão ter esse direito conquistado. Exatamente. Devido a outras barreiras, seja preconceito, sejam dificuldades de avaliação, que vão entender que essa família não tem condições de ser constituída. Sim. O que difere assim um pouquinho, que melhorou muito quando a gente fala de casais homossexuais, é que quando o Supremo vem em 2011 e permite a união estável, entendendo que aquelas relações entre pessoas do mesmo sexo configuram a entidade familiar, eram cerca de 70 direitos que eram não concedidos para casais homossexuais. 70. A partir de 70, mais de 70 direitos. A partir daí, esses direitos passam a ser concedidos. E aí, aí a gente acaba automaticamente também depois tendo o casamento reconhecido. Então, o casamento civil hoje, é importante frisar que ele só é permitido no Brasil por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2013. Nós temos uma omissão do Poder Legislativo até hoje, que é inaceitável. O Poder Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, não adequou o Código Civil a essa decisão do Supremo. Né? E muito pelo contrário, ano passado nós tivemos um projeto que queria retroceder nesse sentido e proibir o casamento. Sim. Esse projeto ele foi aprovado, o relatório dele, na Comissão de Família, por ser uma comissão com muita de uma banca com conservadores e com fundamento, bancada religiosa que a gente chama, e agora está na Comissão de Direitos Humanos, onde a gente espera que seja enterrado ali, arquivado, porque é inconstitucional. Mas a questão religiosa ela não pode, de forma alguma, e esse projeto ele é todo baseado em questões de religião. Nosso Estado é laico. Mas aí me surge uma dúvida, Elo, que é o seguinte: então eu posso entender que a garantia desse direito em 2013 não está oficialmente garantida. Ela pode ser revogada se vier uma lei. Bom, mas é que sempre pode ser revogada, porque as leis podem mudar. As leis, mesmo que venha uma lei, é difícil. Por quê? Porque quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal até fala que o Supremo é o guardião da Constituição. Na atual composição do Supremo, qualquer lei nesse sentido vai ser declarada inconstitucional pelo Supremo. Tá. Mas eu chamo isso de uma precariedade jurídica. E chamo isso, e vou além.
como é que nós podemos dizer que casais homossexuais, uma lésbica, um gay e mesmo travesti, transexual, qualquer LGBT tem cidadania plena nesse país se você tem um legislativo que não quer garantir os seus direitos? Então, a gente tem hoje um gap no legislativo que é inaceitável, né? Porque a gente... fatores outros, além do conservadorismo, fatores religiosos têm sido entrave para garantia desses direitos. E eu fico pensando, né, Elo e Oswaldo, assim, eu enquanto um homem LGBT, eu me sinto muitas vezes inseguro num contexto em que as coisas podem ser questionadas com uma certa facilidade, sendo que alguns direitos, ou todos os direitos que são garantidos também a pessoas heterossexuais, não são questionados, né? E acho que a gente fica num ambiente que existe uma segurança, mas que de alguma maneira nos traz uma sensação de insegurança a qualquer sinal que possa revogar alguma coisa nesse sentido. Então, parece a sensação que às vezes eu tenho que a gente tem aí eu me incluo também, né, porque eu sou uma mulher lésbica, nós temos deveres, mas não querem nos dar direitos, né? Parece que... E aí, quando nós vamos reivindicar os nossos direitos, falam que nós queremos privilégios. Não, eu não quero privilégio, porque o único privilégio que eu quero é de poder andar na Avenida Paulista de mão dada com a minha mulher sem correr o risco de ser agredida fisicamente, né? É isso. Então, nós não queremos privilégios, nós queremos os direitos que estão... Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, os direitos estão ali na Constituição. Então, o direito da não discriminação, o direito da igualdade, da dignidade humana, só para ficar nesses três, porque eu não vou dar uma aula de constitucional aqui. Mas é importante dizer isso para quem está nos escutando, que LGBT não quer privilégio. Nós só queremos que os nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Nós queremos formar família, nós queremos ter filhos, se nós quisermos ter filhos, queremos ter, e queremos que as nossas orientações sexuais, no caso de nós, de gay, de lésbica e bissexual, e no caso das pessoas trans e travestis, que a identidade de gênero seja respeitada. É isso que nós queremos. Você nos trouxe uma série de coisas muito importantes e a valorização da função do advogado nesse mundo para defender os direitos que já existem. Porque você está contando que nós vivemos a sociedade é complexa em si. Isso significa que um direito adquirido, uma lei, não simplesmente existe e está todo mundo aceitando. Ou seja, é necessário constantemente estar discutindo. Aí seria a educação, né? Que seria o importante. Educação, mas a educação formal, eu fico imaginando, quem de nós teve aulas sobre direito na educação formal até o final do ensino médio? Não, respeito às diferenças, ninguém tem, né? Pois é. Essas são coisas importantes. Oswaldo Venâncio, nosso convidado da semana passada, mandou uma mensagem aqui pra gente dizendo, e acho que sumarizando algo muito importante, que é o conquistar um direito que todos já possuem não é privilégio. Não é. Né? Exatamente, não é um privilégio. Vocês nos ajudaram a trazer uma série de discussões, inclusive o Venâncio no ar, a Raquel também trazendo uma contribuição. Eu quero agradecer você, Heloísa, porque assim, você é professora do nosso curso de especialização em sexologia aplicada, porque nós consideramos que a sua versão, a sua forma de ver dentro e a partir do direito para auxiliar as outras profissões a discutirem as questões da sexualidade é uma visão extremamente importante, porque senão a gente fica assim, mas será que pode? Não pode? A gente quer que seja, mas que mundo é esse? E você está nos mostrando que assim existem questões que são necessárias serem discutidas na nossa cultura, na nossa sociedade e de uma forma real. Muito obrigado por ter vindo hoje e trazido isso, colaborado. Você quer dar suas considerações finais e depois o Rafael dá a boa noite para todo mundo? Não, bem rapidinho, só agradecer realmente a oportunidade e dizer que é isso. Todas as pessoas têm seus direitos. Todas? Todas as pessoas têm direito. O direito de ser é um direito inegociável. É um direito humano que não se negocia. Então, todas as pessoas têm direito de ser o que elas são. E é isso que a sociedade precisa aprender a respeitar. O direito de ser de cada um. É isso. Excelente.
Bem, boa noite, obrigado a todos, obrigado, Elô, pela conversa. E é isso, gente, eu acho que o direito precisa ser garantido sempre, inquestionável de qualquer maneira, né? Ok, muito obrigado. Eu quero dizer boa noite a todas as pessoas que ouviram, que venham ouvir, assistir, seja pelo Instagram do Café com Sexologia, seja pelo YouTube, mesmo aqui da rádio e também do Impassex, e lembrar a todas as pessoas interessadas nessas discussões sobre as questões de sexualidade, que o ano que vem, em maio, nós vamos ter um congresso aqui em São Paulo. É multiprofissional, é multidisciplinar, teremos convidados estrangeiros para discutir essas coisas. Heloísa, nós contamos com você lá. Opa, vamos lá. Procurem as informações no nosso website do Instituto Paulista de Sexualidade, vocês vão estar acessando coisas lá. Participem, porque nós precisamos criar fóruns profissionais de discussão para compreendermos as diferenças, compreendermos todas as coisas. Quero deixar meu boa noite a todas as pessoas. Até domingo que vem.